Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprove a Deus nos conceder este milagre da vida, de nós estar mais uma vez, gente, juntos, para a glória de Deus, aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. E hoje, queridos, estou aqui conversando com meu melhor amigo, Espírito Santo. Aliás, nessa madrugada, eu pedi muito a Ele, muito ao nosso Deus Espírito Santo, que estivesse aí com cada um de vocês, que Ele escolheu a dedo para parar um pouquinho, para ouvir, para aprender, sabe, para mergulhar um pouco nesta palavra. Aqui está a resposta, gente, para muitas coisas que até o dia de hoje, talvez, você não ouviu, ninguém falou, ninguém explicou. Mas a Bíblia é clara em tudo que você imagina, tudo que tem a ver com você, enquanto estamos aqui, até aquele grande dia, Ele está cuidando de tudo. Ele é o nosso consolador, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos leva a toda a verdade. Então avisa lá, compartilha, porque hoje a palavra tem a ver com, oh meu Deus, com aquele que está aí, com aquele que se move em você, com o nosso doce Espírito Santo de Deus. Eu amo falar sobre o Espírito Santo de Deus, porque é Ele, até os dias de hoje, é Ele, e sempre será Ele, que vai nos guiar a toda a verdade, vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós estamos aprendendo junto. Eu creio e sei também que Ele hoje vai gerar vida. Sei também que hoje Ele há de conceder vitória, seja ela qual for que você necessite, seja qual for, a vitória é do povo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, Ele há de agir aí, há de trabalhar no coração, na mente, há de quebrar todo tipo de fortaleza. Agora eu preciso fazer a minha parte, é convidá-lo. Ele não entra, Ele não invade, Ele não manda, mas Ele espera que a gente, com o nosso livre-arbítrio, claro, que a gente se expresse, que a gente peça, que Ele venha, oh querido, e Ele se faz presente aqui, e se faz presente aí também. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Apóstolo Reginaldo, sou aqui da cidade de Osasco, estou aqui cooperando, ajudando, aqui na Igreja de Deus, em Vila Holanda. Já vou falar um pouquinho sobre a nossa igreja. A nossa igreja está aí completando dia 19 agora, 137 anos de fundação. Glória a Deus, amém? Queridos, olha que coisa interessante. Para pensar um pouquinho comigo agora. Como que como é que a gente pode, vamos dizer assim, como é que eu posso, como você pode reconhecer a orientação do Espírito Santo? Já que eu comecei a falar dele. Não sei se você já teve o prazer, a alegria de ler lá em 2 Timóteo, capítulo 3 e verso 16. Lá diz o seguinte, olha, 3,16. Toda a Escritura, palavra de Deus, toda a Escritura, divinamente ela é o que? Inspirada. E ela é proveitosa para o que? Ensinar, ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Querido, por isso que eu falo, quer resposta? Palavra de Deus. Onde está a minha cura, minha libertação? Na palavra de Deus. Aonde, como eu busco o Espírito Santo de Deus? É através da palavra de Deus. Tudo está aqui. Agora vamos pensar um pouco, quantos de nós temos realmente nos dedicado à leitura da palavra de Deus? O quanto você busca encher a tua mente com a palavra de Deus? É essa questão que eu quero hoje chamar a atenção de cada um de vocês. Desculpa que eu estou fugindo de um resfriado. Então, gente, hoje eu quero falar sobre isso. Como é que eu posso reconhecer a orientação do Espírito Santo? Você consegue? A única forma, a única maneira, a palavra já está sendo clara para mim e para você. Mas poucos se dão tempo a ler, a meditar, a buscar instrução nesta palavra. A inspiração divina da Bíblia, isso para quem ainda não sabe, alguns eu sei que já sabe, tem conhecimento, então nos ajude, compartilhe, deixa aí seu comentário aí, para que todos possam ver o que é a palavra de Deus para você.
Como é que você vê esta palavra que hoje nós temos? E é uma luta grande para tirar muitas coisas que está escrito aqui, que nos orienta, sabe, sobre tudo aquilo que Deus não aceita. Deus é um Deus santo. Deus, Ele espera que eu e você agora, com tudo que Ele fez naquela cruz, o sacrifício que Ele ali tomando o meu, teu lugar, tomou o seu, o meu, nosso lugar na cruz, e ali deu um basta. Ele deu para nós aquilo que jamais nenhum ser humano poderia conseguir, que é a vida eterna com Deus. Mas Deus é o Deus santo, então nós lutamos contra o pecado. E a Bíblia nos ajuda como vencer esse ataque, essas tentações. Então a Bíblia, ela é a inspiração, e essa inspiração vem do Espírito Santo, é isso que eu quero dizer. É o próprio Espírito Santo agindo, desde o começo, gente, desde o livro de Gênesis até chegar onde Apocalipse, você vê o próprio Deus falando e colocando na tua consciência, na minha, na nossa consciência, que esta palavra é Deus falando contigo, é Deus falando comigo, é Deus falando com todos os seus escolhidos. O domínio absoluto da Bíblia sobre as vidas essas que são seres humanos nessa terra, é baseado em nossa convicção de que este livro não apenas contém palavras de Deus, mas que é a palavra, de Deus no total e em parte. Esse texto, ele testemunha, gente, olha que coisa linda, isso descrevendo o processo atual da inspiração que Deus, colocou através de vidas que foram inspiradas para falar aquilo que Deus realmente quer que você entenda, compreenda e lute a cada dia para colocar em prática. Não é só ouvir, não é só ler, pôr em prática. É assim que funcionam as coisas. Agora entendi, então coloca em prática. Eu preciso buscar o Espírito Santo, coloca em prática. Eu preciso dar um testemunho que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, coloca em prática. Você entende? Essas coisas que eu vou lendo e vou falando aqui maravilhado. E tem mais. É a palavra do Espírito Santo. Como é que é a Bíblia? É a palavra do Espírito Santo. E a palavra que foi traduzida justamente do grego para português é muito forte. É theopneustos. Ou seja, é a palavra do Espírito Santo de Deus. Aleluia, meu querido. Por isso eu te convido que você pare um pouquinho, que você tire um tempo para poder junto comigo, a gente junto aqui, mergulhar, aprender mais da palavra de Deus. A pergunta é: como posso reconhecer a orientação do Espírito Santo? Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Antes de Jesus ascender ao céu, gente, aleluia, ele disse algo muito importante aos seus discípulos. Ele disse o seguinte, que enviaria aquele que iria te ensinar, aquele que está me ensinando, aquele que até o presente momento nos ensina. E não só nos ensina, ele nos ensina e também nos orienta a todos aqueles que creem na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso está escrito lá em Atos capítulo 1, verso 5, gente. João 14, verso 26. E o verso 16 de João, capítulo 16, melhor dizendo, e o verso 7. A promessa aqui de Jesus, para quem não sabe, foi cumprida. Sim, foi cumprida menos de 2 semanas mais tarde, quando o Espírito Santo de Deus veio, aleluia, veio em poder sobre todos aqueles que estavam lá no Pentecostes, Atos capítulo 2. Aí já começa você parar para pensar como é importante eu e você não abrir mão da palavra de Deus. Feliz é você que tem a palavra de Deus. Feliz é você que tem uma Bíblia que revela, que fala as coisas que tem a ver com o reino de Deus. Não abra mão, sabe, nunca disso. Porque chegará um dia, gente, que alguns terão que citar a Bíblia, a palavra, de uma forma que está na sua mente e no seu coração. Guarde o que eu estou falando. A igreja, quando a gente menos esperar, vai acontecer algo extraordinário. Eu sempre falo isso. A igreja não vai estar mais aqui. A igreja será raptada, levada, arrebatada. E nós somos a igreja do Senhor Jesus. A palavra ainda diz que além desta promessa ter sido cumprida, agora
quando uma pessoa, quando uma pessoa crê em Cristo, o Espírito Santo, ele imediatamente, ele se torna uma parte permanente, gente, da vida dessa pessoa, como está lá em Romanos 8,14, ou 1 Coríntios, se você quiser anotar, 12,13. O Espírito Santo, ele tem muitas funções. Glória a Deus por isso. Ele não somente distribui os dons espirituais de acordo com a própria vontade do nosso Deus soberano. Não. Ele não só faz isso, como está em 1 Coríntios capítulo 12 e o verso 7 ao 11. Mas também ele nos conforta. Ele te conforta, ele me conforta. E chega uma hora, gente, que não tem palavra humana para poder confortar um ser humano, que ele busca a resposta e não tem. Que ele tenta entender porque um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um parente, um amigo descansou e não vai poder mais caminhar, não vai poder mais ouvir aquela voz. Ele nos conforta, ele nos consola, ele é o nosso consolador. Eu glorifico ao Senhor Jesus por tudo isso. Ele também não só conforta, mas a segunda palavra, ele também tem prazer de te ensinar, instruir você. E não só isso, o Espírito Santo, ele permanece em nós como um selo da promessa no seu, no meu, em nossos corações. Até que dia? Até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está em Efésios capítulo 1, verso 13, Efésios capítulo 4 e o verso 30, meu querido. O Espírito Santo de Deus, ele assume também um papel de guia. Não só de guia, mas também de conselheiro, te guiando, me guiando, nos guiando no caminho que devemos seguir e ainda revelando a vontade do nosso Deus Pai, aleluia, como está lá em Lucas 12, capítulo 12, verso 12, ou em 1 Coríntios, se você quiser anotar tudo isso que eu estou falando, capítulo 2, verso 6, 10, eu já estou dizendo sobre aquele que tudo pode, aquele que sonda o meu, teu coração, o Espírito Santo de Deus. Agora eu pergunto a você, depois dessas citações, desses correlatos citados aqui, mas como, gente? Mas como é que podemos, então, reconhecer a orientação do Espírito Santo? Ficou isso na minha cabecinha aqui, eu falei, não, eu vou falar sobre isso. Porque muita gente, às vezes, não deu conta do que tem na mão. Não deu conta do que tem numa prateleira, no estante. Não deu conta do que tem guardadinho ali, sempre cuidando. Que ali está o segredo pela qual ele sempre procura se revelar quando você abre o que? A Bíblia, a palavra do Senhor. Então, como é que podemos reconhecer a orientação do Espírito Santo? Como que podemos discernir entre nossos próprios pensamentos a sua direção? Gente, eu tenho que falar isso para que você comece a prestar atenção e entender que hoje ele quer te ensinar como está me ensinando. Gente, afinal de contas, a gente sabe que o Espírito Santo, muitas vezes, eu tive esse prazer, mas nem todos, sabe? Ele muitas vezes não vai falar com palavras audíveis, não vai. Muitas vezes, ao invés de você ouvir a voz dele, ele vai nos guiar através de nossas próprias consciências, como está em Romanos capítulo 9 e o verso 1. E de outras maneiras sutis e silenciosas. Eu já tive esse prazer de ouvir a própria voz do Espírito Santo quando eu tinha 13 anos de idade. E a partir de agora, tudo que eu ouço, tudo que eu busco ouvir, eu mergulho na palavra, e a palavra conforta, a palavra abre meu entendimento, a palavra me fortalece, a palavra ela vai aumentando cada vez a minha fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma das maneiras mais importantes para reconhecer a orientação do Espírito Santo. Como? É conhecer a palavra de Deus, gente. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a fonte, ela é a fonte definitiva de sabedoria, sabe? Sobre como eu, ou você, cada um de nós, devemos viver neste mundo tenebroso, como está lá em 2 Timóteo 3,16. E ainda digo mais, os discípulos do Senhor Jesus, eu e você, nós, devemos não só fazer essa leitura, mas devemos buscar estudar,
sabe, como eu gosto de falar, matutar nas escrituras, meditando nelas, gente, memorizando a palavra do Senhor, principalmente quando você mergulha em Efésios capítulo 6, do verso 10 a seguir, mas o verso 17 diz que a palavra, ela é a espada do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai usá-la para falar com você, e falar comigo, com todos nós. Então o Espírito Santo, através da palavra, ele começa a falar com cada um de nós. Você começa a entender como é importante falar da palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra, viver a palavra e não abrir mão da palavra de Deus, porque é através da palavra que o Espírito Santo vai falar com cada um de nós. Será assim até aquele grande dia, Maranata, hora vem o Senhor Jesus. A palavra, ela é a espada do Espírito Santo. A palavra é utilizada por ele para falar com cada um dos seus escolhidos, como está lá em João capítulo 16, verso 12 e verso 14. E é dessa forma que Deus, através do Espírito Santo, vai revelar sua própria vontade soberana sobre cada vida neste dia, para a glória de Deus. Não só isso, a palavra também, o Espírito Santo, através da palavra, irá trazer para mim e para você sempre uma palavra que tem a ver com a sua, com a minha, com as nossas necessidades, alcançando e quebrando todo tipo de fortaleza na mente. A guerra está na mente. E ele destrói, ele vence, ele nos convence, como ele quer te convencer a você, meu nobre amigo, pessoa de Deus que talvez ainda não fez a melhor escolha, que é aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Então eu preciso, como nunca, estar enquadrado, fundamentado na doutrina dos apóstolos, que é a palavra do Senhor, que através dessa palavra, o Espírito Santo vai te dar a melhor resposta para aquilo que até o dia de hoje, você talvez não tinha tido a resposta, não tinha alcançado esse entendimento. Eu preciso, como nunca, estar enquadrado, mergulhar na palavra de Deus, como está lá em João 14, verso 26. Eu ainda digo mais, o conhecimento da palavra de Deus pode te ajudar, pode me ajudar, pode nos ajudar a discernir, olha agora que eu vou falar, a discernir se os nossos desejos, meu Jesus, vêm do Espírito Santo. Já parou para pensar nisso? Peraí, mas será que isso é de Deus? Será que esse pensamento vem de Deus? Eu vou buscar na palavra agora o discernimento. E eu sei que a palavra vai me conduzir à verdade, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo me guiará toda a verdade. Até nisso, você tem como, antes de dar qualquer passo, seja ele qual for, ter a resposta através da palavra de Deus. Você consegue entender como Deus está tratando? Temos agora, eu e você, temos realmente que, temos de testar as nossas inclinações de acordo com a Escritura, a palavra de Deus. E o Espírito Santo agora, ele neste momento, eu vou dizer isso, ele nunca irá estimular-nos a fazer qualquer coisa contrária à palavra de Deus. Está entendendo? Porque está uma luta agora. Não, tem que tirar esse verso aqui. Esse verso não tem nada a ver. Está ultrapassado. Nós estamos vivendo um século totalmente diferente. Este verso na palavra tem a ver com a cultura daquela época, não tem a ver com a nossa cultura. Mas a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 3, verso 8, o Deus que nós servimos é o mesmo Deus do ontem, do hoje e eternamente. Ele sempre será o Deus Santo, pela qual ele não muda. Quem muda é o ser humano, por causa de condutas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então ele não vai te estimular a fazer qualquer coisa contrária à palavra de Deus, querido. Se algo entra em conflito com a Bíblia, não é o Espírito Santo de Deus, não é ele agindo ou influenciando para que você siga em qualquer prática que a Bíblia não te dá respaldo, que a Bíblia não aprova. Por isso que eu falo, a palavra de Deus, ela tem resposta para todo tipo de indagação, todo tipo de situação que um ser humano esteja vivendo neste momento. Ela vai responder da onde que está vindo aí
Quem é que está influenciando? Quem é que está por trás de toda essa situação? Se não tem a ver com a palavra de Deus, você já sabe quem está agindo. Aleluia! Por isso eu digo, ela se entrou em conflito com a Bíblia, então não é Espírito Santo e deve ser ignorado. E digo mais, gente, também é necessário que eu e você estejamos aqui em profunda meditação, em oração contínua com o nosso Deus Pai, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. A Bíblia é clara que eu devo orar de que forma? Orar sem cessar. Todo momento conversando com Deus. Todo momento buscando orientação da parte de Deus. É aí que está o segredo. Gente, e isso não só mantém o meu cardia, ou seja, os nossos corações e mentes abertos para a liderança do Espírito Santo, mas também permite que o Espírito Santo fale em nosso favor. Porque eu digo isso porque a Bíblia é clara, que ele chega diante de Deus desta forma. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque eu e você não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por você, ele intercede por mim, ele intercede por nós de uma forma, que a Bíblia diz por nós de uma forma sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Gente, o Espírito Santo é aquele que agora sonda os seus, nossos corações. E ele sonda os corações. E ele sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, eita, aleluia, é ele, quem? O Espírito Santo, que intercede por todos os escolhidos de Deus nessa terra. Romanos capítulo 8, verso 26, 27, querido. Eu quero agora finalizar dizendo algo a você, para que a gente possa sempre, a todo momento, mergulhar nessa palavra como nunca. Porque aí vem o noivo, as coisas vão acontecer, a igreja será tirada dessa terra, e aqueles que estão fundamentados na doutrina dos apóstolos, aqueles que buscam orientação do Espírito Santo de Deus, com certeza vão estar todos à direita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que existe uma outra maneira também de saber, querido, se estamos seguindo ou não a liderança do Espírito Santo. Você deve sempre procurar por sinais do seu fruto na sua, na minha e em nossas vidas. Como assim? Quando você vai em Gálatas capítulo 5 e o verso 22, a Bíblia diz, se andarmos no Espírito, vamos continuar vendo essas qualidades crescendo e amadurecendo, segundo a palavra, em nós. E elas se tornarão, gente,